Era uma vez, em um período sombrio da história, algo que iria chocar e dominar a mentalidade de muitas gerações. Vemos uma época marcada por crenças profundas, medos irracionais e uma busca insaciável por controle. Essa era a Inquisição, um nome que evoca a fronteira entre fé e intolerância, entre justiça e vingança. Você já parou para pensar como uma instituição religiosa pode se transformar em um instrumento de opressão? Prepare-se, pois as histórias que vêm a seguir irão abrir seus olhos para um capítulo da história que muitos preferem esquecer, mas cujas lições continuam a ecoar. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas páginas sombrias da Inquisição, onde a fé cristã foi distorcida e usada como arma contra aqueles considerados hereges. Enquanto caminham por esse trilho de atrocidades, você encontrará revelações que, sem dúvida, desafiarão tudo o que você pensa saber sobre a Igreja e seu papel na história. Você ficará surpreso ao descobrir que aqueles que buscavam a verdade eram muitas vezes os mais perseguidos. Mas antes de avançarmos, prepare-se, o que vem a seguir pode ser mais impactante do que você imagina. Imagine por um momento viver em uma sociedade onde cada pensamento e crença é vigiado de perto. Onde a dúvida não é apenas um sinal de uma mente inquisitiva, mas uma sentença de morte. Durante séculos, a Inquisição conseguiu criar esse clima de opressão. E a pergunta que ressoa é: em como isso aconteceu? O que começou como uma tentativa de purificação da fé cristã rapidamente se tornou um massacre que abrangeu toda a Europa, devorando vidas e destruindo famílias. Você pode estar se perguntando: será que há alguma justificativa para essas atrocidades? Os primeiros passos da Inquisição remontam ao século XII, quando a Igreja Católica começou a dirigir suas atenções não apenas aos inimigos externos, como os infiéis, mas também aos dissidentes internos. As crenças consideradas inaceitáveis, como as do movimento cátaro, eram forçados a se submeter a uma nova ordem que não aceitaria qualquer desvio do que era considerado ortodoxo. Neste ponto, algo fascinante ocorre: o conceito de purificação se transforma. Você sabia que a Inquisição não era um fenômeno uniforme? As várias ramificações da Inquisição, como a Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa e a Inquisição Romana, tinham métodos e objetivos próprios. Enquanto alguns eram centrados em regulamentar a vida religiosa, outros se voltaram rapidamente para uma caça brutal de hereges e súditos. A Inquisição Espanhola, por exemplo, foi estabelecida em 1478, sob os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. O que começou como um filtro religioso rapidamente se transformou em um instrumento de controle social e político. Já pensou como a religião pode ser distorcida para atender a interesses muito mais sombrios? Neste contexto, a figura do inquisidor emergiu. Armado com uma autoridade quase divina, ele se tornou tanto um juiz quanto um executor. A vida de muitos dependeu de suas decisões. Com um sistema de tortura e coerção muitas vezes brutal, a confissão se tornava uma questão de sobrevivência. E se você estivesse lá, o que faria para se salvar? Você mentiria? Negaria a sua fé? Ou mais? Você pode acreditar que muitos não tiveram escolha, mas também houve aqueles que resistiram. O modo como a Inquisição lidou com a heresia é chocante. Um exemplo notório foi o de Giordano Bruno, um pensador inovador que ousou afirmar que havia mais de um universo e que a Terra não era o centro do cosmos. Em 1600, ele foi queimado na fogueira, não apenas por suas ideias, mas porque desafiou as verdades aceitas. Isso faz você se questionar até onde as pessoas estão dispostas a ir para silenciar a verdade? Agora, vamos avançar para a dimensão psicológica desses eventos. A Inquisição cultivou um estado de medo tão profundo que muitos passaram a delatar até mesmo familiares e amigos. Você pode imaginar viver em um mundo onde qualquer um poderia ser um traidor? Isso não só dividiu comunidades, mas também laços familiares que, por séculos, foram considerados inquebráveis. Um divisor real da sociedade. A ideologia da não-tolerância permeava as mentes e corações de muitos. O que parecia ser uma luta por uma fé pura tornou-se um jogo de poder mortal. À medida que a Inquisição progredia, sua influência se estendia além das fronteiras religiosas e se infiltrava na política. Governantes muitas vezes viam a Inquisição como um meio de eliminar dissidentes e consolidar seu poder. E aqui está um aspecto que pode surpreendê-lo: em muitos dos que foram acusados e perseguidos não eram, na verdade, hereges. Eram muitas vezes membros da classe alta, intelectuais ou aqueles que simplesmente não se encaixavam no molde aceito. Uma ameaça à ordem estabelecida.
O que você pensaria se soubesse que a disputa pelo poder e controle era a principal força motriz por trás de tantas execuções? Os registros falam de torturas horrendas, onde os métodos variavam desde a simples privação de sono até o uso de instrumentos elaborados que causavam dor extrema. Como justificar essa brutalidade, se não como uma forma de manter controle e instigar medo? Cada grito de dor ecoava não apenas nos muros das masmorras, mas nos corações dos que assistiam em silêncio. As estatísticas são alarmantes, e milhares perderam a vida sob a acusação de heresia, e muitos outros foram perseguidos e torturados. A questão que resta é por que tantas pessoas se calaram diante de tal injustiça? Com o passar do tempo, a imagem da Inquisição se tornou indissociável de terror e sofrimento. Contudo, em meio a toda essa escuridão, houveram vozes que se levantaram. Intelectuais e filósofos começaram a questionar as práticas da Inquisição, que eram claramente contraditórias aos princípios de amor e compaixão pregados pela Igreja. Você já ouviu falar de figuras como Montaigne ou Voltaire, que desafiavam a ortodoxia da época? Eles não só questionaram a moralidade da Inquisição, mas também as bases de onde surgiam a intolerância e a opressão. Ainda assim, as mudanças demoraram. A Inquisição continuou a existir em diferentes formas, mesmo após o Renascimento e durante a Era das Luzes, quando muitos acreditavam que a razão e a ciência poderiam iluminar o caminho. E aqui surge uma nova questão: até que ponto a luz da razão pode alcançar, se os olhos da sociedade permanecem fechados pelo medo? Estamos apenas começando a arranhar a superfície de um tema tão vasto e intrigante. A Inquisição não é apenas uma história de opressão e injustiça, é também uma lição sobre as consequências do fanatismo e da falta de tolerância. Você pode estar se perguntando o que realmente motivou essa onda de violência e como a Igreja se viu tão imersa em práticas que contrapunham seus próprios ensinamentos. Neste ponto, já ficou claro que a Inquisição foi uma instituição complexa, que cruzou fronteiras de moralidade e ética. Vamos mergulhar um pouco mais fundo em como essas práticas se tornaram enraizadas na própria estrutura da Igreja Católica. Quais foram os fatores sociais e políticos que permitiram que essa violência se perpetuasse por tanto tempo? Fique conosco, pois ainda há mais para explorar, mais revelações surpreendentes e verdades a serem descobertas. Enquanto isso, você pode estar se perguntando como isso se desenrolou ao longo da Idade Moderna. A Inquisição não ficou restrita a um evento isolado, ela deixou marcas duradouras em sociedades ao redor do mundo. Prepare-se, pois a próxima parte dessa história mostrará como as sementes do medo e da opressão continuaram a florescer, mesmo quando parecia que a razão estava emergindo. O que vem a seguir te deixará ainda mais intrigado e entenderá melhor como esse capítulo sombrio se desdobrou. Fique atento, pois a jornada pela sombra da Inquisição está longe de acabar. O que vem a seguir pode mudar totalmente a sua percepção sobre religião, poder e a capacidade do ser humano para a crueldade. Não vá embora, porque a verdadeira história está apenas começando. As páginas da história da Inquisição não se virou, e as práticas abrangentes e violentas não foram imediatamente extintas. Enquanto o mundo testemunhava a ascensão do racionalismo e da ciência na Idade Moderna, a Inquisição transformou-se, mas sua essência opressora continuou a se infiltrar nas sociedades europeias. À medida que as novas ideias começaram a circular, surgiram embates não apenas entre crentes e hereges, mas também entre aqueles que buscavam a verdade e aqueles que sentiam que suas crenças eram ameaçadas. Esse é um ponto crucial para entender como a narrativa da Inquisição se desdobrou ao longo dos séculos seguintes. No século XVII, durante a Reforma, a ruptura religiosa era palpável. Enquanto figuras como Martinho Lutero e João Calvino instigavam movimentos que promoviam a liberdade de pensamento, a Inquisição se expandia, especialmente na forma da Inquisição Romana. A Igreja Católica viu-se numa encruzilhada, precisava reafirmar sua autoridade enquanto lidava com uma crescente onda de críticas e novas doutrinas. A pergunta que ecoa é como uma instituição religiosa poderia preservar sua dominância em tempos de tanto questionamento e dúvida. Uma das estratégias foi o fortalecimento da Inquisição como um sistema de controle não só religioso, mas também social e político. A Igreja, ao lado dos Estados, consolidou seu poder através da perseguição sistemática de intelectuais e pensadores que ousavam desafiar os dogmas estabelecidos. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Galileu Galilei, que, com suas observações telescópicas, provou que a Terra não era o centro do universo, uma ideia que desafiava diretamente não apenas a ciência, mas também as escrituras sagradas, que sustentavam tal visão. Ao ser finalmente julgado em 1633, Galileu teve que se retratar sob a ameaça de tortura.
Ele se tornou um símbolo da luta pela liberdade de pensamento em um tempo em que a verdade não era um bem acessível, mas sim um luxo perigoso. Você consegue imaginar a tensão que permeava a atmosfera da época? Amigos e familiares desconfiados, a constante sensação de que a qualquer momento você poderia ser delatado e perseguido. E o que dizer das pessoas que afirmavam acreditar em algo que saía das normas aceitas? Quem se atreveria a dizer que questionar a fé poderia significar não apenas a morte, mas a própria aniquilação da identidade? Conforme avançamos para o século XVIII, a chamada Era das Luzes trouxe novos ventos de mudança. Filósofos como Voltaire e Rousseau incitaram o pensamento livre e a razão como a nova orientação moral. No entanto, a resistência da Inquisição foi feroz. Em várias partes da Europa, a Igreja e seus representantes continuaram a agir como guardiões de uma moralidade que já estava em descompasso com o novo pensamento. Os processos ainda eram comuns, em muitos casos, culminavam em penas de morte, que eram frequentemente transmitidas à população para servir de exemplo. Ainda assim, o movimento pelo questionamento e pela busca de liberdade só ganhou força. Muitas figuras emblemáticas da Revolução Francesa foram influenciadas pela ideia de que a informação e a razão deveriam prevalecer sobre a superstição e o medo. Este é um ponto essencial. O que começou como um grito pela liberdade religiosa lentamente se transformou em um movimento mais amplo, desejando libertar a sociedade do jugo não só da Igreja, mas de qualquer forma de autoritarismo. Essa nova era foi uma resposta a séculos de opressão e silêncio. Entretanto, mesmo com essas mudanças, a Inquisição não foi totalmente extinta. Ela teve seus ecos em diferentes partes do mundo, mesmo após suas operações oficiais serem desmanteladas. O eco das ideias inquisiteiras ainda ressoava nas sociedades europeias, e, por extensão, nas colônias que nasciam sob os pés dos conquistadores. Podemos observar a Inquisição em formas de intolerância cultural, racial e religiosa que persistiram e, em certos aspectos, se adaptaram. O que antes era uma queima de livros e pessoas por aqui, emergiu como um tipo de exclusão social e sistemática de grupos considerados diferentes ou ameaçadores. É nesse contexto que o fenômeno da xenofobia e do nacionalismo ganha força em movimentos sociais. O medo do outro e da divergência ganha legitimidade em uma sociedade que, por muitos anos, foi alimentada pela ideia de que a homogeneidade é sinônimo de segurança e de fé. O que você pensaria se soubesse que muitos dos problemas para os quais buscamos respostas hoje, como a intolerância religiosa, poderiam ser, em parte, frutos daquela mesma mentalidade cultivada durante a Inquisição? Ainda há mais a considerar. No século XIX e no início do século XX, mesmo quando a ciência e a lógica pareciam ter ganho a batalha, as tensões religiosas e ideológicas não apenas ressurgiram, mas se exacerbaram. A guerra, em várias formas, deixou uma esteira de sofrimento e desilusão, e não é incomum ver que, nessas épocas difíceis, muitas sociedades se voltam para as crenças e valores que a Inquisição tão ardentemente defendia, em a ideia de que há um nós e um eles. O antissemitismo, a islamofobia e outras formas de intolerância ainda persistem, refletindo a realidade de uma luta que começou há séculos. Ao chegarmos perto do século XXI, mesmo com os passos dados em direção ao multiculturalismo e aos direitos humanos, uma sombra da Inquisição parece continuar a pairar. Por que isso acontece? Porque a luta pela tolerância e pela aceitação é uma batalha contínua, e as feridas da Inquisição ainda ecoam em nossas interações sociais. A história nos ensina sobre a fragilidade da liberdade e como ela pode ser severamente ameaçada por ideologias de controle. Porque muitos se sentem tentados a buscar a segurança em ideologias rígidas, ainda que isso signifique renunciar a princípios fundamentais de compaixão e empatia. Porque continuamos a ver disputas em nome da pureza de crenças, semelhantes às que foram tão cruéis durante a Inquisição. Essa introspecção é essencial, precisamos entender os mecanismos pelos quais o medo e a intolerância florescem para que possamos realmente transcender essas lições sombrias da história. Num horizonte mais promissor, surgem iniciativas que buscam restaurar a história, relatar as atrocidades, e passar adiante a mensagem da necessidade de empatia e respeito pela diversidade. Museus, livros e filmes têm desempenhado um papel importante ao recontarem essas narrativas, ajudando a sociedade a refletir e aprender. Ao obter consciência sobre essas atrocidades, temos a chance de reverter o curso da história, transformando dor em compreensão e intolerância em aceitação. Agora, nesta longa jornada ao lado do impacto da Inquisição, é fundamental que você não apenas abarque as lições do passado, mas que também pense em como pode contribuir para um futuro mais inclusivo. Como indivíduo, você pode ser a voz que se levanta contra a injustiça e a intolerância. O que podemos fazer, como sociedade,
para garantir que as lições da Inquisição não se percam em meio ao eco do medo? Como podemos promover um ambiente onde todos sejam ouvidos e respeitados, independentemente de suas crenças? Essas perguntas não têm respostas simples, mas são o ponto de partida para um futuro em que a luz da razão e o amor pela diversidade prevaleçam sobre as sombras da opressão. A Inquisição pode ser um capítulo sombrio da nossa história, mas também é um convite à reflexão e à mudança. A verdade, por mais dolorosa que possa ser, nos auspicia a chance de nos reerguermos em um mundo onde a empatia, o respeito e a solidariedade possam finalmente brilhar. Assim, ao encerrarmos este capítulo sobre a Inquisição, lembre-se de que é vital olhar para o passado com um olhar crítico. É fundamental não só recontar a história, mas aprender com ela a fim de moldar um futuro onde todos têm o direito de acreditar, pensar e viver livremente. A jornada pela verdade e pela justiça não termina aqui, é apenas o começo de um esforço coletivo para garantir que as sombras do passado nunca mais dominem nosso presente. Que possamos ser, todos, arautos do respeito e da reflexão. Este é um desafio que devemos enfrentar juntos, pois as lições da Inquisição ecoam em nosso mundo moderno e só podemos superá-las através da educação, da empatia e, acima de tudo, da ação.